Tudo é questão de treinamento. Tem o Luan, também foi instrutor meu do simulador de voo lá em Prudente. Ele é daqui de Dracena também, um cara bacana demais. Durante o treinamento de FR, eu tenho habilitação para voar por instrumentos, mas eu não tenho habilitação para voar multimotores, né? Bimotor, trimotor, quadrimotor. Então, no simulador... Por instrumento, tipo assim, é cega. Tô lá em cima e não tô enxergando nada. Mas até acho que é uma curiosidade. Geralmente as pessoas acham que você só voa por instrumento, então é tudo por instrumento. Claro que tem Boeing 737, tem Airbus não sei das quantas, e o cara pousa sozinho. Já existe isso. Tá? O piloto pode não estar vendo nem 1 centímetro na frente, o avião pousa literalmente sozinho. Mas a grande maioria dos aviões e dos voos por instrumento, você precisa ter visibilidade para decolar e para pousar. Entendi. Lá em cima, você pode não estar enxergando nada. Você pode estar voando acima da camada de nuvens, que, aliás, é uma coisa fantástica, porque você faz um voo noturno, uma lua cheia, e o pau tá torando lá embaixo, e você ter aquele céu só para você, Puta, que da hora. é muito massa, é muito massa. Mas você conduz, então, um voo sem referências do solo. Hoje você tem GPS, tem VOR, são os instrumentos que se usa lá, não vem ao caso. Mas você vai conduzir o avião de um ponto A para um ponto B. E aí você vai descer. E você vai descer em procedimento. Então existem cartas que vão dizer você vai descer no rumo tal, até uma altitude tal, depois você vai virar para tal lugar. Então é uma receita de bolo que você tem que estar muito treinado para fazer. É como se fosse realmente um caminho virtual que você tem que seguir, porque você pode não estar ninguém passando por ali. O nosso treinamento no voo por instrumento era uma capota. O cara pega uma capota e coloca no para-brisa, você não vê nada para fora. Eita, mas você vai chegar num ponto da descida, e aí depende também do tipo de aproximação, mas para ser mais simples, vai chegar numa altitude, numa altura, em que você vai decidir se você vai prosseguir e vai pousar, ou se você vai arremeter e vai embora. Então chegou naquela altitude, viu a pista, viu as luzes lá, você vai seguir e pousa visual. Entendi. Tá? E se não deu, o teto está muito baixo, então você vai encher a mão lá na potência e vai embora, vai para essa alternativa, vai para um outro aeroporto, vai voltar para trás, sei lá. Então essa é a sacada do voo por instrumento. Não é que não exista lá, tem avião sim que pousa sozinho, mas na aviação de menor porte, né, mesmo com aviões muito bem equipados, geralmente é assim que funciona. Tá? Então, não é o tempo todo, você precisa pelo menos para... Às vezes você não vê, assim, o aeroporto de São Paulo, lá de Guarulhos, está fechado. Sim. Por que ele está fechado? Porque o teto ficou tão ridículo que não tem lá um avião. Decolou um avião. É um avião que está equipado com um equipamento mais sofisticado que permita isso. Senão, não decola ninguém. Mais novo aí. Caramba. E ele perguntou também... acho que eu acabei viajando tanto na maionese e não respondi da questão do bimotor, do monomotor. Hoje, para mim, o Luan até no curso de instrumento, ele escondidamente, ele apagou um dos motores. O simulador era numa sala escura, ele apagou, eu não dei conta. O avião entrou em rodopio e no simulador caiu. Caramba. E aí ele acendeu a luz e falou, ó, tá vendo? Então, eu não tinha treinamento nenhum, nem tava lá fazendo isso, mas já foi uma lição. Foi uma lição. Então, é muito mais complicado. Bimotor, se você não tiver um treinamento muito bom, e às vezes pelo que a gente escuta, às vezes tem deixado a desejar alguma parte na instrução, então é realmente uma situação mais crítica. O avião monomotor, se ele tem uma pane, você vai simplesmente colocar o nariz para baixo, porque o avião não cai, ele não vai cair igual um tijolo, tá? Ele vai planar. Enquanto ele tiver velocidade, ele é manobrável, você curva, você leva ele para uma rodovia, um pasto, sei lá, uma pista de apoio. Entendi. Então, agora no bimotor, os primeiros, sei lá, 10, 15 segundos após a pane, eles definem o caminho, né, ou você estabiliza ou desliga o outro. Sim. São uma série de procedimentos que tem que ser feito muito rápido. Às vezes aconteceu em Sorocaba recentemente, logo após a decolagem, não dá nem para julgar, porque o cara não teve tempo para praticamente nada. Tempo de reação, né? Você entendeu? É muito curto. Então, nesse sentido, nesse aspecto, hoje, com certeza, eu preferiria estar no monomotor. No monomotor. Já manja disso. Já tá agora, você tá lá, 10 mil pés, tá tranquilo. Tomou uma pane,
Se você está no bimotor, você tem tempo para fazer as correções e tal. Se você estiver bem treinado, você vai fazer as correções, tá alto, vai fazer o voo em segurança. E nesse aspecto seria melhor, sim. Você tem um ditado, né? Quem tem dois tem um, e quem tem um não tem nenhum. Né? Mas a gente voa sempre preparado para uma eventualidade, mas nunca pensando o que vai acontecer. A gente treina muito pane, treina muito. Eu pago muita pane para os meus alunos. Às vezes eles estavam até falando, Rafael, não perdoa. Eu falo assim, e quando eu percebo que você começou a apreciar a paisagem, porque no começo o cara tá ali, ligadaço. Quando o cara começa a pegar o jeito, aí ele, tô vendo a paisagem, aí eu vou lá e simulo uma pane para ele. E aí ele tem que ter ações rápidas, né, do checklist do avião, tem que ter memorizado. Então, isso é o que vai dar para ele, numa eventualidade de uma pane real, aquele agir no reflexo. Ele tem que fechar seletores de combustível, ele tem que comunicar que ele está com uma dificuldade, enfim, tem uma série de procedimentos que ele tem que fazer, ele tem que manter a velocidade, ele tem que achar um lugar para ele pousar, tem questão do vento. Para quem gosta de matemática e física, energia cinética. Nossa. Você tá ali com energia potencial pra caramba, porque você tá alto. E você tá transformando a energia potencial em energia cinética, de movimento, de velocidade. Se você tem o vento pelas costas, isso aumenta a sua velocidade em relação ao solo. Então, na hora de tocar no solo, a pancada vai ser mais forte. Então, se você puder, numa situação de pane, pousar contra o vento, é muito melhor, porque vai diminuir a sua velocidade em relação ao solo, e aí todo o impacto vai ser menor. E, né, a energia que tem que ser dissipada é menor. Às vezes você quebra o avião, quebra um trem de pouso, mas sai andando dentro do avião. A ideia é essa. A ideia é essa. Mas um bimotor, se falhar o motor, na teoria teria como ser... Teoricamente, se estiver dentro do envelope de voo, que a gente fala, né, das cargas, o peso... Dá pra ele andar com o motor. Ele consegue manter o voo com o motor. O cara for bem treinado para segurar ele lá em cima, consegue. Pousar também. Consegue pousar com tranquilidade. Porque ele até perguntou se é questionável, em segurança, comparar um monomotor com um bimotor. Existem... o CENIPA, ele tem um índice, tem estatísticas muito boas, vale muito a pena para quem está iniciando, para conhecer, para ver que tipo de pane é mais frequente, para que você possa se preparar. Eu gosto de estudar muito isso aí. Não é no sentido de urubuzar, sabe? De ver a cacetada. Não, eu quero entender o que aconteceu ali, tecnicamente, para isso servir a próprio regulamento da aviação é feita com base nisso, né? Usa as experiências ruins para melhorar, para aperfeiçoar e criar regulamentos mais seguros. Infelizmente, muita coisa a gente aprende no erro, né? Então... Exatamente. Então, tem um professor lá da FATEC, a gente acaba não esquecendo, né? Ele falou assim, cada norma ABNT lá do cara que vai construir, aquilo tem... É como se ele estivesse escrevendo o regulamento com uma caneta com sangue. Porque alguém precisou dar a vida para ela virar uma norma e isso... Depois, ao longo de não sei quantos anos, um século já de aviação, você tem o meio de transporte mais seguro. Infelizmente é tudo isso. Nos esportes, eu vejo muito Fórmula 1, né? Depois que alguns pilotos morreram, inclusive o Senna. Muitas regras mudaram e muitas coisas de segurança foram adotadas por conta disso, né? Só que assim, até acontecer, você não sabe. Depois que acontece, puta, se tivesse isso, puta, então vamos aplicar. Então vamos mudar. Mas teve que morrer alguém. Então, infelizmente, é uma realidade, mas hoje o que a gente pode dizer é que se a pessoa realmente manter ali as normas, seguir os regulamentos, tem segurança. Mesmo para uma situação de pane, você tem o nível de sobrevivência é muito alto. Às vezes não aparece porque se não virou um acidente, né, a notícia é que é problema. Se cai um avião pequeno, não vamos nem colocar de uma pessoa famosa aí, né? Não se trata disso. Qualquer avião pequeno que cai do Iapoque ao Chuí, ele vai pro Jornal Nacional, entendeu? Agora, tipo, para um acidente numa estrada virar uma notícia de repercussão, tem que, sei lá, um ônibus virar numa ribanceira e morrer várias pessoas. Agora, acidente de carro, acidente de moto, às vezes vem muito essa pergunta, não sei se alguém colocou, mas essa é pergunta pronta. Você não tem medo? Somente quando acontece uma situação assim? Outro dia, o rapaz que tava pintando a casa lá, com o capacete no braço, me perguntando se depois de uma situação dessa não dá medo. Eu falei, rapaz, cada acidente de moto, que o cara quebra uma perna, que o cara, sei lá, vem a óbito, você fica pensando nisso pra andar de moto? Não, então... É a mesma coisa. Fora que tem muito menos acidente.